Ótimo. Vamos lá. Começando, a gente se encontra no Daf Yud Gimel Amud Bet, lá embaixo, nos dois pontinhos. O Baprakim Shoel. Então, apareceu na Mishnah, discussão Rabi Meir e Rabi Uda, quando você pode falar e o que você pode falar no meio do Kriyat Shema, certo? Tem dois momentos no Kriyat Shema, tem entre um Perek e outro, entre o Ve'ahavta, o Ve'haya e o Vayomer, entre cada um deles, e dentro do Perek. Agora, foi falado, na primeira falou o seguinte, Baprakim shoel mipnei akavod o meshiv. Quando você está entre um perek e outro, você pode responder, você pode perguntar como vai para alguém merrubado, alguém importante que passou na sua frente, e meshiv responde. Pergunta agora, meshiv mechamat mai. Eu posso perguntar para alguém importante e eu posso responder para quem? E lembra mipnei akavod, se eu posso responder para alguém importante, ou seja, é igual, eu posso perguntar para alguém importante que apareceu, como vai, bom dia, eu posso responder, se eu posso perguntar, é óbvio que eu posso responder, certo? Responder é muito mais óbvio do que perguntar. Se eu posso parar o meio do Kriyat Shema, entre um perek e outro, entre o Ve'ahavta e o Ve'haya, para dar um bom dia para alguém importante que está passando por aqui, óbvio que se ele falar comigo, eu posso responder. E lá, então não, como a gente vai explicar? Shoel mipnei akavod, o meshiv shalom lechol adam. Se alguém merrubado, é alguém importante, eu posso Shoel Bishlomo, certo? Dá Shalom Aleichem, falar bom dia, e eu posso responder para qualquer um, certo? Responder é um nível menor, um nível é mais leve responder, certo? Então, qualquer pessoa que me dê bom dia, eu posso responder. Ei, Maseifa, agora vamos ver a continuação da Mishnah. Está escrito o seguinte, o Baem Tashoel Mipnei Aira, o Meshiv. Na continuação, na opinião de Rabi Meir, aparece o seguinte, se eu estiver no meio do Perek, no meio do Ve'ahavta, Shoel Mipnei Aira, se tiver alguém que eu tenho medo dele, que se eu não respeitar ele, ele pode me castigar, o rei, ou alguém é importante, alguém que tem força para castigar, eu tenho medo dele. O Meshiv, está escrito que no meio eu posso falar Shalom Aleichem para alguém que eu tenho medo dele, o Meshiv, e respondo. Aqui, se respondo, não está escrito para quem eu posso responder. Meshiv Mechamat Mai. Por que motivo eu posso responder? E lema mipneira, se eu posso responder para alguém que eu tenho medo dele, a mesma pergunta. Ashta mishal shai ladure mibai. Se eu posso perguntar quando eu tenho medo dele no meio do perek, é óbvio que eu posso responder também. Ela, a priori, então não. Para quem eu posso responder? Responder, que é mais fácil, é mais liberado, mipnei akavod. Eu posso responder para alguém merubado, para alguém importante. Então, a priori, o que diz Rabi Meir? Entre um perek e outro, eu posso perguntar para alguém merubado, alguém importante, eu posso responder para qualquer um. No meio do perek, eu posso perguntar para alguém que eu tenho medo, eu posso responder para alguém merubado. Mas se for assim, aí no de Rabi Uda, ficou exatamente igual a opinião de Rabi Uda da Mishnah. Detnan, que aparece na nossa Mishnah, Rabi Uda Omer, Baem Tzashoel Mipnei Aira, Umeshiv Mipnei Akavod. Rabi Uda fala no meio do perek, quando eu estou no meio ali, no meio do Ve'ahavta, eu posso perguntar, posso falar Shalom Aleichem para alguém que eu tenho medo e responder para alguém importante. O Baprakim, entre um perek e outro, o Shoel Mipnei Akavod, o Meshiv Shalom Lechol Adam. Eu posso perguntar, falar Shalom Aleichem para alguém importante, eu respondo para qualquer um. Ou seja, se a gente explicar Rabi Meir como a gente explicou até agora, Rabi Meir e Rabi Uda dá exatamente a mesma coisa. Por isso fala Gemara, Chasurei Michsera. Não, então não, a gente tem que reescrever a nossa Mishnah. Tem parte da nossa Mishnah que está faltando, Ve'achi Katani. A nossa Mishnah tem que ser lida dessa forma como a Gemara vai falar agora. A primeira opinião diz o seguinte, Baprakim shoel mipnei akavod. Se eu estou entre um perek e outro, eu posso dar bom dia para alguém merubado, alguém importante. Vem, tzarich lamar sheu meshiv. E obviamente eu também posso responder. Mas para quem? Para alguém merubado, não para qualquer um, certo? É o mesmo nível, perguntar e responder exatamente igual. Se é entre um perek e outro, para alguém merubado eu posso dar Shalom Aleichem e não preciso nem falar que eu posso responder. O Baemtza, no meio do perek, shoel mipnei eira, vem reclamar, sheu meshiv. Se eu estou no meio do perek, eu posso dar Shalom Aleichem para alguém que eu tenho medo dele e, obviamente, eu também posso responder de ver Rabi Meir. Ou seja, de acordo com o Rabi Meir, não tem diferença entre dar Shalom Aleichem, entre perguntar e responder. Para os dois é igual. Se é entre um perek e outro para alguém merubado, alguém importante, se é no meio do perek, só para alguém que eu tenho medo. Rabi Uda Omer, Rabi Uda, ele discorda, ele fala, Baemtza shoel mipnei ira o meshiv mipnei akavod. Entre um perek e outro, desculpa, entre um perek e outro não, Baemtza, no meio do perek, eu posso perguntar, dá Shalom Aleichem para alguém que eu tenho medo dele, e responder um pouco mais leve, eu posso responder para alguém merubado. Virando Amud, Yudalet Amud Aleph, Baprakim, shoel mipnei akavod, o meshiv Shalom lechol adam. E se eu estou no meio, entre um perek e outro,
eu posso perguntar, falar Shalom Aleichem para alguém mechubad, o Meshiv Shalom Lechol Adam, eu respondo para qualquer um. Tanamiachi, tem uma braita que fala que a forma como a gente explicou a nossa Mishnah é exatamente assim. A Koret Shema, alguém que está lendo o Shema, o Pagaborabo Gadol Emeinu, e ele encontrou o rabino dele, alguém é mais importante, alguém maior que ele, Baprakim Shalom Pnei Akavod Vem Tzechamar Shel Meshiv, entre um perek e outro, você pode perguntar, dá Shalom Aleichem para alguém mechubad, alguém importante, e obviamente você pode responder, o Be'emtza Shalom Pnei Ira Vem Tzechamar Shel Meshiv. Eu só estou no meio do perek, eu posso perguntar para alguém que eu tenho medo, dar Shalom Aleichem para alguém que eu tenho medo, e obviamente eu posso responder, Divrei Rabi Meir, mas é igual, é o mesmo nível. Rabi Udomer, Baemtza Shalom Mipnei Ira, o Meshiv Shalom Mipnei Akavod, o Baprakim Shalom Mipnei Akavod, o Meshiv Shalom Lechol Adam. Rabi Uda, ele fala diferente, Rabi Uda fala que não. Se eu estou no meio, eu posso perguntar para alguém que eu tenho medo e responder para alguém importante, e se eu estou entre um perek e outro, eu posso perguntar para alguém importante e responder para qualquer um. Certo? Então, no fim, essa é a discussão entre Rabi Uda e Rabi Meir. Fala Gemara, Bai minei achi tana de bei Rabi Chia mi Rabi Chia. Perguntou, um dos alunos de Rabi Chia, perguntou para ele o seguinte, Be'alel ou Ba'Megillah? Se eu estou no meio do alel, alel feito em Shacharit, ou no meio da Megillah, certo? Megillah Esther, estou ouvindo a Megillah. Mal, Shiafsik, eu posso dar Shalom Aleichem, posso cumprimentar alguém ou responder para alguém que me perguntou ou não? Amrinan Kalvachomer, a priori eu posso falar por lógica que é sim permitido. Kriyat Shema deoraita posek. Kriyat Shema, que é uma mitzvah deoraita, eu posso fazer uma pausa no meio, dependendo do motivo, obviamente, se é alguém que eu tenho medo, se é alguém importante, depende de onde eu estou, mas de qualquer jeito no Kriyat Shema existe a possibilidade de eu fazer uma pausa no meio e cumprimentar alguém. Alel de Rabanan Mibai, o alel é uma mitzvah de Rabanan, é uma mitzvah mais leve a priori, então obviamente eu também posso. O Dilma, ou talvez não, Pilsumei Nisa Adif. Essas mitzvot de Alel e de Megillah, elas vêm lefarsem um nes, elas vêm espalhar um milagre que aconteceu. Então, é uma mitzvah que não é particular minha, não é igual o Kriyat Shema que eu estou recebendo sobre mim, jogo divino, é algo que eu quero espalhar para todo mundo, eu quero mostrar para todo mundo o milagre que aconteceu. Então, por esse lado, ela é uma mitzvah mais importante, mais grave. Então, talvez eu não possa. Então, esses são os dois lados. Por um lado, ela é drabanan, por outro lado, ela é uma mitzvah que vem lefarsem um nes. Amarlei posek vem bekach klum. Respondeu Rabi Chia para ele, pode parar e não tem problema. Igual pode parar no meio do Kriyat Shema para dar Shalom Aleichem para alguém, assim também no Alel e na Megillah também é permitido. Amaraba, fala Raba, Yamim sheyachid gomer baem et Alel. Nos dias em que o Yachid faz o Alel completo, certo? Sem aquelas partes que a gente pula. Nos dias que se faz o Alel completo, como por exemplo nos dias de Sukkot, nos dias de Hanukkah, Pesach, Rosh Hashanah, o primeiro dia de Pesach, Rosh Hashanah, Ben Perek le Perek Posek, Beemtza Perek Eino Posek. Ele fala um pouco diferente. Entre um Perek e outro, entre um Perek de Teilim e outro, é permitido parar. No meio, mas quando você está no meio de um Perek, não pode parar em nenhuma situação. Obviamente, se tem perigo de vida, sim, mas se não tem perigo de vida, não pode parar. Mas nos dias que não se faz o alel completo, certo? Só faz o alel parcial, afilo beemtza perek poseg. Mesmo no meio do perek, você pode parar e falar Shalom Aleichem para qualquer pessoa, certo? Porque não é uma mitzvah completa, é pulado, então não tem problema parar no meio. Pergunta Gemara, Rav Barshava, Ikla legabei Dravina. Veiamim shein yachid gomer et alelava velo pasik lei. Pergunta Gemara, certa vez Rav Bar Shva, não sei como ler aqui, esse rabino, ele justamente ele encontrou Ravina, era um dia que tinha alel, Ravina estava no meio do alel, e era um dia que se não fazia o alel completo, certo? Era Rosh Chodesh, ou segundo, terceiro dia de Pesach, era um dia que não se fazia o alel completo. Velo pasik lei. E Ravina não parou para cumprimentar ele. Ou seja, a gente vê de Ravina que mesmo nos dias em que não se faz o alel completo, você não para cumprimentar as pessoas. Ele não parou para cumprimentar Rav Barshava. Shani Rav Barshava de Lochashi Valei de Ravina. Responde a Gemara que esse rabino, esse Rav Barshava, não era tão importante para Ravina. Ravina não via ele como um grande rabino. Então, Ravina não parou para conversar com ele. Para ele era qualquer mais um que chegou no Beit HaKnesset. Por isso ele não parou. Mas se realmente ele valorizasse esse rabino, ele teria parado, porque era um dia que não se faz o alel completo. Baminei Ashian Tana de Beirabiami Merabiami. Ashian, um dos alunos do Beit HaMidrash de Rabiami, perguntou para ele o seguinte: Asharui Beta'anit, alguém que está no meio do jejum, é alguém que está jejuando.
mal, sheitom, é permitido experimentar alguma coisa ou não? Certo? Aqui está falando, o Tosso fala aqui que está falando de um jejum particular, certo? Alguém decidiu jejuar um dia. Ele recebeu sobre si mesmo um jejum. Ele pode experimentar a comida ou não? Quais são os lados da dúvida? Talvez quando ele recebeu sobre si mesmo um jejum, ele quis dizer, olha, eu vou jejuar, significa que eu não vou comer e beber, mas experimentar alguma coisa não estava incluso na minha promessa. Ou talvez não, talvez alguém recebe sobre si mesmo um jejum, ele está recebendo sobre si mesmo a proibição de ter proveito de comida, qualquer tipo de proveito, mesmo experimentar. Amarlei respondeu Rabi Ami, toem ven bekach klum. Pode experimentar, não tem problema nenhum, certo? Não está se tratando aqui de Tisha B'Av ou de algum jejum tziburi do público, ou sim um jejum particular. Tanamiachi tem uma braita que diz o mesmo, matemet einate unabracha ve'asharu betani toem ven bekach klum. Alguém que está cozinhando e quer experimentar a comida para ver se ela está boa, se está salgada ou se não, põe um pouquinho na língua e cospe depois, não precisa fazer brachá nessa situação, porque não está realmente comendo. E alguém que está no Ta'anit, alguém que está jejuando, pode experimentar e não tem problema. Ad kama, quanto é permitido experimentar, certo? Quanto é chamado de eu só estou experimentando a comida e quanto é chamado de eu estou comendo? Rabiam e Rabiasi tamei ad shiur reviata. Rabiam e Rabiasi, eles provavam da comida até o shiur de um revi'it, certo? O revi'it é mais ou menos uns 87, 88 ml de bebida. Até essa quantidade é considerado experimentar. Mais que isso já é comida. Amarav, fala Rav o seguinte, quando tem shalom lechavero, kodem sheitpalel keilo asao bama. Todo mundo que dá shalom, fala shalom aleichem, para o amigo dele antes de rezar, certo? Shacharit, antes de rezar de manhã, a pessoa chega para o amigo e fala shalom aleichem, cumprimenta ele dessa forma. É como se ele tivesse feito da pessoa uma bama, como se ele tivesse feito da pessoa um altar, quer dizer, ele está elevando ele antes de rezar. Shenemar chadlu lachem min ha'adam asher neshama be'apo ki bameh nechshavu. Está escrito no pasuk, chadlu lachem min ha'adam asher neshama be'apo, larguem o ser humano, quer dizer, não confiem no homem, mesmo que ele tenha uma neshama, que bameh nechshavu, o que vale o ser humano, o que vale o seu apoio, a sua confiança no ser humano, você tem que confiar em Akadosh Baruch Hu. Al tikri bameh, agora no pasuk está escrito bameh nechshavu, no que você está considerando ele, no que você está dando para ele importância, então não devemos ler bameh, ela bama. Bama nechshav, você transformou ele em uma bama, quando você deu uma confiança maior para a pessoa do que para Kadosh Baruch Hu, antes de falar com Hashem, antes de rezar, você saiu cumprimentando as pessoas, é como se você estivesse transformando ele em uma bama, em um altar, e fazendo um sacrifício para ele, digamos assim. O Shmuel Amar, bameh chashavto lezeh velo leoka. E Shmuel, ele fala, olha, não precisa trocar bameh por bama, não precisa transformar a palavra bameh nechshavu no que você valorizou ele para bama, para altar, e sim, dá para dessa forma, porque você dá mais importância para a pessoa do que para Kadosh Baruch Hu, porque está cumprimentando ele antes de falar com Hashem, antes de rezar. Certo? Já vamos ver que não é em qualquer situação. Mativ Rav Sheshet, Baprakim Shoel Mipnei Akavod Meshiv. Pergunta Rav Sheshet, está escrito na nossa Mishnah, se a pessoa está Baprakim, se a pessoa está entre um perek e outro, do Kriyat Shema, Shoel Mipnei Akavod Meshiv. Se ele encontra alguém importante, alguém que ele precisa lechabed, ele pode dar Shalom Aleichem. Se ele está no meio do Kriyat Shema, quer dizer que ele não rezou ainda. Então, como pode ser que é permitido falar Shalom Aleichem para alguém antes de rezar? Você me falou aqui em cima, Rav e Shmuel falaram que é proibido. Da nossa Mishnah, a gente vê que você pode dar Shalom Aleichem para alguém mesmo antes de rezar, mesmo que está no meio do Kriyat Shema. Targum Rabiava bemashkim lepitcho. Explica Rabiava, o que Rav proibiu é bemashkim lepitcho. Ou seja, você vai até a casa do cara, dá para ele Shalom Aleichem. Se você encontrou alguém no caminho, chegou no Beit HaKnesset, tinha alguém ali na porta, você deu para ele um bom dia, falou para ele Shalom Aleichem, não tem problema, foi por acaso você encontrou ele. Mas se ao invés de ir para o Beit HaKnesset, rezar, leitpalel para Hashem, você vai para a casa de alguém para cumprimentar e para dar ele um bom dia, e depois você vai para o Beit HaKnesset, então por que você colocou o cara antes de Deus? Nesse caso, é proibido. Vamos pular o parênteses, certo? Geralmente parênteses que aparecem na Gemara não se lê, conchete sim, parênteses não. Amaravi de Baravim, Amaravitzak Barashiad, Asur Ladam Lasot Chafetzav Kodem Sheitpalel. É proibido que a pessoa faça seu trabalho, fazer qualquer coisa antes de rezar. A primeira coisa que a pessoa deve fazer de manhã cedo, quando chega a hora da reza, é rezar. Sheneemar, Tzedek Lefanav Yalech, Viyasim Laderech Pe'amav. Primeiro, tzedek lefanav yalech, primeiro você faz tzedakah, primeiro você faz, aqui representa a tefilá, você vem leatzdik et atzmechá, primeiro você
vem perante a Kadosh Baruch Hu para falar, olha, eu estou bem, eu estou em ordem, eu estou fazendo tchuvá, eu estou melhorando, e depois, assim na derech pa'amav, depois você vai fazer essas coisas, mas não faz essas coisas antes da tefilá. Ve'amaravid baravina maravito barashian, kol hamitpalel ve'achar kach yotze laderech, alguém que primeiro ele reza e depois ele sai para fazer as coisas dele, a Kadosh Baruch Hu oseh lo chafetzav, a Kadosh Baruch Hu ajuda ele para que ele tenha sucesso no que ele fizer. Sheneimar, tzedek lefanav yalech, ve'asem laderech pa'amav. Ele traz o mesmo passuco, só que ele escreve de uma forma um pouco diferente. Tzedek lefanav yalech, alguém que coloca o tzedek, a tzedakah, isso que ele coloca a tefilá dele antes de lalechet, antes de sair para o caminho, ve'asem laderech pa'amav, a Kadosh Baruch Hu vai colocar o caminho dele no caminho correto, vai ajudar ele. Amaraviona marabizeira, kolalan shivat yamim belo chalom nikra ra. Todo mundo que dorme 7 noites e não tem sonhos, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu não fala com ele durante o sonho, ele é chamado de ra, quer dizer que tem alguma coisa ruim acontecendo. Shneimar, está escrito no pasuk, vesavea yalin bali paked ra. O pasuk diz o seguinte, vesavea yalin, quem dorme savea, quem dorme satisfeito, bali paked ra, a noite dele vai ser tranquila, não vai acontecer nada de ruim. Agora, ele lê de outra forma, já que não tem pontinhos na Torá, então a palavra vesavea e ali dá para ler de outra forma. Anticresavea, não leia satisfeito, ela sheva. Então ele lê o passo dessa forma. Vesheva e ali, quem dormir 7 noites, bali paked, e não vieram falar com ele, quer dizer, ele não teve um sonho, ra, isso aqui é ruim. Então ele lê o próprio passo, que tem uma explicação simples, mudando os pontinhos e mudando as vírgulas, ele pode ler de outra forma. Amarle Ravacha Breider Abichia Barava, Achemar Abichia Amar Abiochanan, Kol HaMasbia Atzmo Midivrei Torah Valan, En Mevasim Oto Besorot Raot. Ele tem uma outra forma de ler o passo que a gente já vai ver, em que ele diz o seguinte, Kol HaMasbia Atzmo Midivrei Torah, todo mundo que se satisfaz de Divrei Torah, quer dizer, antes de dormir ele se enche de Divrei Torah, ele estuda logo antes de dormir, Valan, e aí ele vai dormir, En Mevasim Oto Besorot Raot. Ele nunca vai ouvir notícias ruins, quer dizer, ele vai ter uma vida boa. Sheneimar, está escrito no pasuk, Vesheva yalin bali pakedra. Certo? Agora, como ele vai ler o pasuk? Vesavea yalin, em vez de Vesheva, ele vai ler do jeito normal, Vesavea yalin, alguém que vai dormir savea, satisfeito de Torá, bali pakedra, ele não vai receber nenhuma pkudá, nenhuma notícia ruim. Certo? Uma terceira forma de ler o mesmo pasuk. Ele lembra para aqui, mas a gente falou na Mishnah, o que é chamado exatamente entre o perek e outro que é permitido. Então a gente falou o que é chamado entre um perek e outro, que de acordo com o Rabi Meir, você pode dar bom dia para alguém mechubad, e de acordo com o Rabi Uda, você pode também responder para qualquer um. Entre um perek e outro, entre o primeiro perek, entre a primeira brachá de Kriyat Shema e a segunda, entre a segunda brachá e o Shema, entre o Ve'ahavta e o Ve'haim Shamua, entre o Ve'haim Shamua e o Vayomer, e aí na Mishnah apareceu a discussão entre o Vayomer e a brachá de Emet Ve'yatziv. E Rabi Uda fala que não, entre a brachá, entre o fim do Vayomer, que é Ani Hashem Elokechem, e a brachá de Emet Ve'yatziv, você não pode falar. Por quê? Porque você tem que falar Ani Hashem Elokechem, Emet. O Emet tem que estar conectado com a palavra de antes, com o fim do Vayomer. Não pode parar lá, de acordo com Rabi Uda. Amar Rabi Ava, Amar Rabi Yochanan, alachá que Rabi Uda. Fala Rabi Ava, em nome de Rabi Yochanan, alachá como Rabi Uda, de Amar, Ben Elokechem, Lemet Ve'yatziv, Lo Yafsik. Não pode parar entre o Ani Hashem Elokechem, Emet. Não pode parar entre os dois, então por isso quem está fazendo o Kriyat Shema, bom, Saradim é um pouco diferente, eles ouvem, o Hazan faz alto, e aí o Hazan fala Ani Hashem Elokechem, e todo mundo responde, fala Emet junto. Então alguém que está antes do Hazan, ele tem que parar um pouquinho antes, ele não pode falar Ani Hashem Elokechem, ficar esperando o Hazan chegar, e aí junto com o Hazan falar Emet, porque você não pode separar entre o fim do Kriyat Shema e a palavra Emet. Então separa um pouquinho antes, e aí você fala direto Ani Hashem Elokechem Emet. Amar Rabi Ava, Amar Rabi Yochanan, mai tamid Rabi Uda. Qual o motivo de Rabi Uda que não posso separar os dois? Dertiv, porque está escrito no pasuk, Va'Hashem Elokim Emet. Certo? Está escrito no pasuk, Hashem Elokim Emet. A Kadosh Baruch Hu, ele é o Deus verdadeiro, então você não pode fazer uma pausa no Kriyat Shema entre o Ani Hashem Elokechem e a palavra Emet. Choser v'omer Emet ou eno choser v'omer Emet? Se fala uma ou duas vezes Emet, se fala Ani Hashem Elokechem Emet, e depois você fala Ve'yatziv v'nachon v'kayam, ou você repete a palavra Emet 2 vezes, ou seja, a mesma palavra Emet, ela funciona para os dois lados, ela é o fim do Ani Hashem Elokechem Emet e a continuação da brachá, Emet Ve'yatziv v'nachon, ou eu preciso repetir a palavra Emet, uma para o Ani Hashem Elokechem e uma para a brachá de Emet Ve'yatziv. Preciso repetir ou não?
Amar Rabi Avav Yochanan Choser veomer emet. Rabi Avav fala em nome de Rabi Yochanan que tem que falar a palavra emet pela uma segunda vez. Então tem o emet do Ani Hashem Lokechem emet e tem o emet do emet ve'atziv venachon. Rabba Amar Eino Choser veomer emet. E Rabba fala que não. O mesmo emet ele serve para os dois lados. Ele conecta os dois, ele serve para as duas frases. Ani Hashem Lokechem emet ve'atziv venachon. Certo? O emet ele funciona para antes e para depois. Conta Gemara, ao denachit kamei de Rabba, certa vez alguém foi razar na frente de Rabba, chame Rabba de amar, emet, emet, reizimnei. Rabba viu que ele falou a palavra emet 2 vezes. Ele falou emet para o Ani Hashem Lokechem e emet para brachá, emet ve'atziv. Amar Rabba, kol emet, emet, afseleyai. Rabba falou, o que o cara está falando tantas vezes emet? Qual o problema dele? Porque Rabba falou que eino choser. Então, o que o cara está repetindo emet várias vezes, certo? Ele quis falar que essa não é alahá, não é assim que tem que fazer. Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, kama ma'alya ashmatita. Como é importante, como é bonito o que foi falado em Eretz Israel. Que o quê? Dechiat Rashmuel Bar Yehuda Amar, quando Rashmuel Bar Yehuda veio de Eretz Israel para Bavel, ele falou o seguinte, Amre b'marav em Eretz Israel, Arvit, Amre b'marav em Arvit, em Eretz Israel, em Arvit, quando chegava na última parte do Kriyat Shema, o Vayomer, eles não falavam um Vayomer completo, eles falavam Daber Bnei Seva Marta Alehem, e eles não falavam a continuação, Ve'asu Lahem Tzitzit, Al-Gafei Vigdehem, eles não falavam a parte desse pere que fala sobre a mitzvah de Tzitzit. Eles pulavam para o Ani Hashem Elokechem Emet. Ou seja, eles começavam Vayomer Hashem Moshe, Daber Bnei Israel, Ve'amarta Alehem, Ani Hashem Elokechem Emet. Pulavam toda a parashá do Tzitzit. Já que não existe mitzvah de colocar tzitzit à noite, então eles pulavam essa parte. Amarlei Abaye, pergunta Abaye, Maimaliuta, Abaye falou, o que tem de especial, o que é bom aqui? Por que você gostou tanto disso que eles falaram? Perguntou Abaye para Rav Yosef. Ve'amarav kahanamarav, Areirav falou para a gente, lo yatril, à noite você não deve falar o Vayomer, não deve começar o Vayomer. Vem mitril, porém se você começar, Gomer. À noite não precisa falar o Vayomer, porque ele tem a ver com a mitzvah de tzitzit, que é uma mitzvah que é feita de dia. Então, à noite no Kriyat Shema não precisa falar Vayomer. Mas se você começou, faz até o fim. Então, a priori, ele discorda do que faziam em Eretz Israel. E se você quiser dizer que isso que eles falaram, enquanto você não falou não é considerado como se tivesse começado, por isso eles podem falar até o Ve'amarta Alehem e pular para o Ani Hashem Elokechem Emet. Se você quiser falar que enquanto não foi falado o Ve'asulem Tzitzit, não é considerado que começou, então eles podem pular Ve'amar Rashmuel Bar Yitzchak Amarav, Daber Bnei Israel lo ave'atchala. Aí Rashmuel Bar Yitzchak falou em nome de Rav, que se alguém começou a parashá de Vayomer, ele só falou Daber Bnei Israel e parou por aí, lo ave'atchala, não é considerado que ele começou. Então se ele confundiu, de acordo com o Rav, certo? Que não se faz o Vayomer à noite. Se a pessoa se confundiu e falou até Daber Bnei Israel, pode pular. Pula para o Ani Hashem Elokechem Emet e segue em frente. Mas, se ele falou Ve'amarta Alehem ave'atchala, mas se a pessoa falou Daber Bnei Israel Marta Alehem, falará, olha, não era para falar isso à noite, podia pular a parashá de Vayomer à noite, mas se você chegou até o Ve'amarta Alehem, isso é considerado atchala. Então, se for assim, você tem que falar a parashá inteira. Então, pergunta vai para Rav Yosef, por que você gostou desse costume de Eretz Israel? Que eles falam da eles não estão certos. Se você falou até o Ve'amarta Alehem, você tem que falar a parashá inteira. Amarapapa, Savre Bemarava, aparentemente em Marava, em Eretz Israel, eles sustentam que o quê? Ve'amarta Alehem, nami loavei atchala, ad de amar ve'asu lahem tzitzit. Aparentemente, em Eretz Israel, eles discordam de Rav, e eles sustentam que enquanto a pessoa não falou ve'asu lahem tzitzit, não é considerado que ele começou. Por isso, nessa situação, ele pode falar Daber Bnei Israel Marta Alehem, Ani Hashem Elokechem Emet. Eles podem pular. E é isso que faziam em Eretz Israel, diferente do que Rav souber. Amarabai fala Abai Ilkach. Já que é assim, já que em Eretz Israel eles falavam até o Ve'amarta Alehem, Anan Atchulim Atchelinan. Já que é assim, a gente começa junto com eles. De Kamat Chelei Bemarava, já que em Eretz Israel começam, eles falam Daber Bnei Israel Marta Alehem, já que eles fazem isso, a gente faz também. Vekivan de Atchelinan Migmar Nami Gamrinan. E já que a gente começou, a gente fez o que faziam em Eretz Israel, a gente chegou até o Ve'amarta Alehem, aí a gente já faz a brachá inteira, já faz a parashá inteira.
de Amarav Kahan Amarav, lo yatril ve'mitchil gomer. Certo? A gente começa igual a Eretz Israel, já que a gente chegou no Ve'amarta Alehem, de acordo com o Rav, Ve'amarta Alehem é o começo da Parashá, então já que a gente começou, termina, por isso a gente faz essa última Parashá do Kriyat Shema inteira, em qualquer lugar. Ria Barav Amar, Ria Barav fala o seguinte, Amar ani Hashem Elokeichem, se a pessoa falou ani Hashem Elokeichem, tzarich lomar emet, aí ele precisa fazer toda a brachá que vem depois do Kriyat Shema, certo? Emet, Emunah, vechulei. Lo amar ani Hashem Elokeichem, mas se a pessoa não fez a última parashá do Kriyat Shema, ele não falou ani Hashem Elokeichem, eino tzarich lomar emet. Ele não precisa continuar, não precisa fazer a brachá de emet ve'emunah, e de manhã, de manhã ele tem que falar vayomer, mas de noite ele não precisa continuar para a brachá depois do Kriyat Shema, certo? Muitas vezes quando a gente estuda Gemara, surgem coisas aqui que a gente fala, como assim? Você não faz a última parashá do Kriyat Shema? É que a gente está tão acostumado com a conclusão da Gemara, que a gente sim faz ela, que às vezes é difícil entender como pode ser. Eles faziam só 2 parashá do Kriyat Shema e pulavam para a brachá? Como funciona isso? Mas tem que manter a cabeça aberta quando estuda Gemara, saber que a gente está antes da conclusão. Antes da conclusão, essas eram shitot, eram formas. Assim que viviam, certo? Tem ideias na Gemara, por exemplo, que você pode comer peixe com leite. Frango com leite. Que frango com leite não tem problema nenhum, pode comer os dois juntos, certo? Então, quando a gente está estudando a Gemara, a gente está estudando todas as shitot, todas as opiniões. A Halachá é outra. A Halachá nem sempre é tudo que aparece aqui. Então, tem que manter a cabeça aberta, que mesmo que é um pouco estranho, por exemplo, agora a Ria Barata está falando o seguinte, olha, se você falou Ani Hashem Elokeichem, você faz a brachá depois do Kriyat Shema. Se não, não precisa fazer a brachá. A gente pergunta, como assim? Não vai fazer a brachá depois do Kriyat Shema? Se não vai fazer a brachá de Emet ve'emunah? Como assim? A própria Gemara meio que pergunta isso. Ve'abailat kur Yetziat Mitzrayim. Aí à noite, você precisa lembrar também da saída do Egito, certo? Yetziat Mitzrayim tem que ser lembrada de manhã e de noite. Então, se eu não falei nem o Vayomer, e não falei também toda a brachá de Emet ve'emunah que fala sobre a saída do Egito, que termina com Gal Israel, como eu vou cumprir a mitzvah de lembrar a saída do Egito à noite? Então, responde a Gemara, de Amarach, a pessoa fala assim, em vez de fazer a brachá inteira depois do Kriyat Shema, ele fala, Modim anachnu lecha Hashem Elokeinu, sheotzetanu me'eretz Mitzrayim, ve'nitanu beit avadim, ve'asita lanu nesim uvrot al hayam ve'sharnu lecha. Tem aqui uma brachá mais curtinha, na qual a gente agradece a Kadosh Baruch Hu por ter salvo a gente do Egito e ter tirado a gente da escravidão e feito para a gente milagres. Então, você falou da saída do Egito, certo? Então, embora hoje em dia a gente não faz isso, a gente faz as brachot normalmente, mas na Gemara existe essa opção de fazer uma brachá um pouco mais curta. Deixa eu ver onde vai aqui. Bom, vamos chegar só no ponto ali embaixo, ou mais um pouquinho. Amar Rabbi Shua ben Karcha, lama kavna parashat Shema vechuli. Certo? Rabbi Shua ben Karcha, a Gemara vai trazer ele de novo aqui na frente, mas de qualquer jeito ele fala por que a gente faz justamente essa ordem das parashot do Kriyat Shema. Ve'ahavta ve'haim shamo e vayomer. Não é a ordem da Torá. Então fala para ele o seguinte, Tânia. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, badino sheyakdim Shema le ve'haim shamo. A parashá de Shema tem que vir antes da brachá de ve'haim shamo, a parashá, certo? A parashá de ve'ahavta antes da parashá de ve'haim shamo. Por quê? Shezel lilmod ve'zel elamed. A primeira parashá fala sobre lilmod, sobre estudar a Torá, certo? E a segunda parashá fala sobre ensinar. Assim também, primeiro você estuda, depois você ensina. Ve'em Shamoa levayomer, a parashá de Ve'em Shamoa tem que vir antes da parashá de Vayomer, shezeh lelamed ve'zeh la'asot. Porque a parashá de Ve'em Shamoa é ensinar e a parashá de Vayomer é cumprir as mitzvot. Então ele entende que, olha, antes vem a mitzvah de aprender, depois a mitzvah de ensinar, depois a mitzvah de cumprir. Pergunta a Gemara, atu shema lilmod itbei lelamed ve'la'asot leitbei. Será que na primeira parashá de Ve'ahavta só tem estudar, não tem ensinar e cumprir? Ve'aktivarei, na primeira parashá também está escrito Veshinantam, Ukshartam, Uchtavtam. Também está escrito a mitzvah de Veshinantam, está escrito também Vedibartavam, de estudar, Veshinantam, de ensinar, e de cumprir a mitzvah, Ukshartam, Uchtavtam, de colocar o tefilin. Então, na primeira parashá do Kriyat Shema, na parashá de Ve'ahavta, você tem estudar, ensinar e cumprir. Vetui, mais uma pergunta. Ve'em Shamoa lelamedu de itbei v'la'asot bleitbei. Será que na parashá de Ve'em Shamoa, na segunda parashá do Kriyat Shema, só tem a mitzvah de ensinar e não tem a mitzvah de cumprir? Ve'aktiv ukshartam uchtavtam. Também tem na mitzvah a mitzvah de colocar tefilin, ou seja, na parashá de Ve'em Shamoa tem a mitzvah de ensinar e também tem cumprir as mitzvot. Então, por que você falou que na segunda, na parashá de Ve'em Shamoa, tem a mitzvah de ensinar e na última só tem a mitzvah de cumprir? Ela, então, fala, mas não. O que Rabbi Shimon Bar Yochai quis dizer foi o seguinte.
Badino shetikdam shema levehem shamua. A parashá de Shema, a parashá de Ve'ahavta, ela tem que vir antes da parashá de Ve'ahavim Shamua. Por quê? Shezel ilmod lelamed velasot. Porque na parashá de Ve'ahavta, a gente tem psukim que falam sobre estudar, ensinar e cumprir. 3 mitzvot diferentes. Ve'ahavim Shamua levayomer, e Ve'ahavim Shamua só tem 2, e ela vem antes da de Vayomer. Shezel yesh ba lelamed velasot, Vayomer en ba ela lasot bilvad. Ou seja, fala Rabbi Shimon Bar Yochai, a parashá de Ve'ahavta inclui 3 coisas. Lilmod, lelamed, velasot. Estudar, ensinar e cumprir. A parashá de Ve'ahavim Shamua fala sobre ensinar e cumprir. E a parashá de Vayomer fala sobre cumprir as mitzvot, a mitzvah de tzitzit. Então, a ordem é baseado nisso, baseado em que assuntos aparecem em cada uma das parashot. Pergunta que Marav tipo Gleim de Rabi Yoshua ben Karcha, Arei Rabi Yoshua ben Karcha deu um bom motivo. Ele fala, olha, primeiro vem a parashá de Shema, porque a parashá de Shema se recebe sobre si mesmo a vontade de a decisão de fazer a vontade divina. Na segunda parashá de Ve'ahavim Shamua, você cumpre as coisas. Primeiro você aceita, você recebe sobre si mesmo a decisão de cumprir, e depois você cumpre na prática. Porque Rabbi Shimon Bar Yochai tem que trazer mais um motivo. Responde a Gemara, Chada ve'od ke'amar. Ele não discorda de Rabi Yoshua ben Karcha, ele concorda com Rabi Yoshua ben Karcha, só que ele acrescenta um pouco mais, certo? Não só o motivo de Rabi Yoshua ben Karcha, então fala a Gemara, primeiro, igual Rabi Yoshua ben Karcha falou, que primeiro vem a parashá de Shema, na qual a pessoa recebe sobre si mesmo Ol Malchut Shamayim, a decisão de cumprir a vontade divina, e depois ele recebe sobre si mesmo Ol Mitzvot. Depois ele vai detalhar isso, que ele vai cumprir as mitzvot. Por isso tem essa ordem, primeiro Ve'ahavta e depois Ve'ahavim Shamua. Ve'od, e tem mais um motivo porque é justamente nessa ordem, Mishum Deit Be'yanim Mileachrinata, porque tem essas coisas, que na primeira parashá de Ve'ahavta, você tem Lilmod Lelamed Velasot, você tem 3 assuntos, estudar, ensinar e cumprir. Na parashá de Ve'ahavim Shamua, você tem ensinar e cumprir. Na parashá de Vayomer, você tem só cumprir, por isso também a gente segue essa ordem. Então, a continuação tem um pouquinho a ver com isso, mas é já quase um outro assunto, então a gente vai parar por aqui. Zaku Baruch.